Fala aí, nação rubro-negra, está chegando a hora do confronto. Você já sabe, o confronto é o Fla-Flu, que vai pegar fogo em campo. Tudo isso porque está o Mengão em busca da decisão do campeonato carioca com o Fluminense. O Mengão entra em campo com sede de título, enquanto o Fluminense quer estragar a festa rubro-negra. Mas será que o Flamengo vai levantar mais uma taça e consolidar sua força no Rio? Ou o Tricolor vai surpreender e calar o Mengão? Se liga, porque vamos trazer todas as polêmicas, os lances decisivos e a repercussão completa desse futuro jogo que acontece hoje, domingo, um jogão que vai parar o Brasil. Vamos juntos, nação! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Bora para mais um vídeo pesado daqueles. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil e Band Esporte. Vamos pro corte. Mano Menezes, e é pro Rio de Janeiro que a gente vai, porque a Roberta Barroso atualiza. Parte 2, Flamengo 2, Fluminense 1. A gente conhece o próximo capítulo amanhã. Band Esporte, neste domingo, tem decisão aqui no Maracanã, tem Fla-Flu. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-1, joga pelo empate para ser campeão. O Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Vitória por 1 gol, a decisão irá para os pênaltis. Os dois times têm jogadores importantes no departamento médico. No rubro-negro, Bruno Henrique até apresentou evolução da lesão na coxa, mas segue no processo de recuperação. O zagueiro Danilo com um incômodo muscular na coxa também não retorna. O Flamengo optou por preservá-lo visando o restante da temporada. Michael já iniciou o processo de condicionamento físico, porém ainda desfalca o time. Por outro lado, Cebolinha foi reintegrado ao grupo e pode de repente aparecer entre os relacionados. A tendência é que o Felipe Luiz repita o time da primeira partida. No Fluminense, Fuentes está fora. O lateral esquerdo sofreu uma lesão na coxa esquerda nos minutos finais do jogo de ida. O zagueiro Freitas poderia ser uma alternativa, já jogou na posição, mas foi expulso depois daquela confusão com o Luiz Araújo, está suspenso. René deve ser o substituto. A expectativa é de que Mano Menezes escalhe o mesmo time do último Fla-Flu, apenas com essa mudança na lateral. Veremos então como será Flamengo e Fluminense. Assim, aquele golzinho do Flu coloca ainda uma chama, porque a verdade, Silas, é que no jogo o Flu teve mais sorte do que juízo, porque o Flamengo dominou a partida, posse de bola, com oportunidades. E o Fábio teve que fazer uma até falha nesse gol para mim ali do Mateuzinho, a bola quica ali. Eu acho que até o Thiago Silva, que está ali na frente, atrapalha um pouquinho da visão dele. Mas ele fazer uma defesaça, enfim, teve mais sorte do que juízo nesse primeiro jogo, Silas. Sem dúvida. E quando a gente olha para elenco, hoje o Flamengo tem muito mais elenco, tem mais banco, né? O Everton Cebolinha disse que pode estar liberado, não deve entrar jogando, mas é sempre uma força. O Michael está fora, né? Pela lesão que teve. Agora, a gente vê um Flamengo jogando um futebol mais redondo do que o Fluminense. Essa defesa, olha, a bola desvia. Espetacular. Olha. Isso aí tempo de reação é um negócio absurdo. Agora, é sempre aquele clássico, quando a gente fala de, por exemplo, Flamengo e Vasco, nesse momento, o Flamengo leva ampla vantagem sobre o Vasco. Digo tecnicamente, momento. Agora, quando você fala de Fluminense e Flamengo, já não tanto. Apesar de o Flamengo não só favorito porque está com um gol de vantagem. Seria favorito de qualquer jeito. Pegando um retrospecto de Flamengo e Fluminense em finais, quando eles se encontram nas finais do Carioca, o Flamengo tem 6 títulos, né, vitórias, e o Fluminense tem 7. E quando você faz um recorte ali, a gente pega em anos, é que a gente sabe como termina o ano de 2023 do Fluminense, mas a gente não sabia no início do ano, né? Exato. Que é nesse período também de um Flamengo se readaptando, mas nesse de 2019 para cá, que foram esses anos
poderosos do Flamengo, é o Fluminense que está ali incomodando, Dom. Não é de hoje, assim. Você pega o retrospecto recente, é bem positivo do Fluminense em relação... Até com o Felipe Luiz, né? Exato. A única derrota do Felipe Luiz foi justamente para o Fluminense do Mano Menezes. Também acho que o Flamengo foi superior. O primeiro tempo até teve alternância, né? O Flamengo começa melhor, o Fluminense cresce um pouco, depois o Flamengo termina melhor a primeira etapa, mas no segundo tempo o time rubro-negro foi bem superior, poderia ter saído até com uma vantagem maior. E é um time muito consistente, né, com o Felipe Luiz, é impressionante. E é por isso que eu vejo como favorito, lógico, o gol no final, mantém o duelo aberto, acho que o Fluminense tem todo o respeito, até porque o desempenho do time melhorou bem em relação à reta final da última temporada. A gente falava aqui do Atlético Mineiro, as contratações. O Otávio, que não vinha a sua melhor fase, mas acho que encaixou muito bem no Fluminense. O Fuentes tem ido muito bem como lateral esquerdo. Enfim, acho que o Fluminense fez movimentações interessantes, mas o nível do Flamengo é o time que melhor tem jogado em 2025. Você está falando de um trabalho que foi bem executado desde o início com o Felipe Luiz e se só vê ele sendo aprimorado. Então eu ficaria surpreso se o Fluminense conseguisse reverter, não pela competência que tem, mas o momento do Flamengo é brilhante. Mas isso que você fala é importante, porque você cita o Fuentes, e claro, a Roberta Barroso traz no boletim dela, o Fuentes que tem jogado bem, que tem sido uma grata surpresa aí desse mercado, e ao lado esquerdo do Flu, que é o direito do Flamengo com o Wesley, né? Que tá jogando muita bola. Então, assim, você perdeu o seu lateral esquerdo de um lado do campo, que o Flamengo vai utilizar muito com o Wesley apoiando, é um pontinho de atenção ali para esse jogo, Silas. É impressionante como o Wesley, que há um tempo atrás, desde a saída do Rodinei, cometeu pênaltis, se mostrava sempre esse jogador voluntarioso, mas do meio campo para trás, sempre inocente para um tamanho de Flamengo. Agora até gol ele está fazendo. Então olha a confiança que o Felipe Luiz está dando para esses meninos, para ele, para o Mateuzinho, o Everton Araújo, que é Everton Araújo joga muito também. Então, assim, é um time. E aí, e o De La Cruz voltou da lesão, voltou bem também nos jogos que ele participou. Então, tudo isso, eu acho que quando o time está bem, quando o treinador faz justiça, ali não tem nome, quem é mais. Não, quem está bem vai jogar. Essa tem sido a tônica também. Quero 90 minutos de intensidade, o Felipe Luiz vem cravando isso o tempo todo, desde os primeiros jogos. Então, ele fez o rodízio que tinha que fazer, porque ele queria intensidade nos jogos. E isso tudo aconteceu para bem, porque o Flamengo, quando colocou os meninos da Gávea, ganhou. Quando colocou os veteranos, ganhou. Quando trouxe os reforços e colocou em campo, ganhou. Então, você tem um Plata que estava sem... eu não vou... Eu vou ter que falar. Que ele vai lá contra o Atlético Mineiro e ele salva a vida dele. Não do Flamengo, ele salva a vida dele. Dali ele passou a ser visto como um outro jogador. A confiança aumentou. Luiz Araújo, outro jogador também que está jogando uma barbaridade. Então, assim, o Pulgar... Agora com a renovação, né? Porque o Pulgar também foi... Eu acho que o Pulgar e o Wesley, eles entraram numa conversa muito, não idênticas, mas parecidas. Vocês lembram? O Wesley ia ser negociado por sei lá quantos milhões, e aí o negócio não acontece, e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, isso vai mexer na estrutura do moleque. Porque, pensa... Ele estava mal, talvez não mal, mas não tão queridinho assim. Ia ser negociado por uma barbaridade, não vende. O torcedor pé da vida. Pô, a gente deixou de ganhar tanto por causa desse menino. E o negócio não acontece. Eu achei que ele ia murchar. O Felipe Luiz cresce. O Pulgar, papo de bastidor, tá querendo sair, questão pessoal, familiar, né? Renovação. Então tem alguma coisa no bastidor funcionando do Flamengo e muito do Felipe Luiz. E tá jogando muito o Pulgar. E o que acontece? Com a saída do Fabrício Bruno, o Felipe Luiz falou assim, o Léo Ortiz e Léo Pereira, é com vocês. Ou seja, aqui, quem manda sou eu, vão jogar vocês, e os dois estão jogando também. Além do Rossi, que, pô, o cara é uma segurança ali. Como é que o cara faz quando tá gelado? Assim, né? O Rossi não via ele fazendo isso, obviamente, mas, cara, ele, onde a bola tá, ele tá, sabe? Ele só não pega que não dá mesmo, é igual o Tafarel. O Tafarel só não ia, ele nem ia na bola quando não dava. Ele não fazia nem força, porque não vai dar mesmo, por que eu vou me desgastar aqui? Esse depois do Jorge Jesus, eu acho que esse é o Flamengo que o torcedor tá empolgado, né? A gente estava conversando disso também na sexta, Dom, que assim, o resultado do jogo, ele não vai mudar a minha avaliação e eu quero saber de você, na segunda-feira, do que vai ser o Flamengo e do que vai ser o Fluminense. Se o Flamengo ganha, eu já acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada. Eu já acho que o Flamengo... Não é novidade nenhuma o Flamengo ganhar o estadual. Eu acho que não vai mudar minha avaliação. O Flamengo vai continuar sendo o favorito. Não vai nem inflar para um nível absurdo, mas vai seguir sendo para mim o Flamengo. Hoje eu tô falando isso, segunda-feira eu vou falar isso se ele ganhar. Se o Fluminense
na segunda-feira eu chegar aqui e tiver perdido, eu também não vou falar que, meu Deus, acabou o ano do Fluminense. Ai, meu Deus do céu, o Fluminense pra esse ano. Se o Fluminense ganhar, eu também não vou falar, meu Deus, esse vai ser o ano do Fluminense. Então, na segunda-feira, o meu diagnóstico tá pronto. A disputa do Flamengo, pra mim, é essa, a do Fluminense é essa. Parabéns pra quem ganhar o título. Eu também compartilho disso. Eu acho que talvez a única coisa que mude, se o Fluminense consegue uma revirada, no aspecto anímico que isso pode influenciar na sequência. Mas em relação à pretensão das duas equipes, e eu acho que não é estar super empolgado com o Flamengo por causa de início de temporada. Não, porque desde o início do trabalho do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo vem numa constante, num crescimento desde lá. Então a gente não está sendo totalmente impactado por um título de estadual. Acho que o trabalho está sendo bem construído e a gente não pode ignorar que começou muito bem e com um monte de gente importante lesionada que não estava jogando ano passado. Tá o Pedro tá para voltar. E assim, é a diferença que ele faz. Então, acho que o Flamengo, ele construiu com merecimento essa confiança que ele tem demonstrado, o time sólido que é, e também vejo no mesmo cenário que o Fluminense. E acho que já o início de temporada, ele já demonstrou uma evolução da forma como terminou a 2024. Acho que tem pelas contratações que fez, pelo futebol que tem jogado. E, assim, lógico que dói para o torcedor se vier perder um clássico, um título estadual, mas meio que é a realidade. Hoje o Flamengo ele se credencia a ser o principal candidato ao Campeonato Brasileiro, que para mim é o campeonato que exige maior regularidade, maior elenco, uma maior profundidade de elenco. Hoje, para mim, não estou falando que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, mas eu acho que ele se coloca numa melhor condição para lutar pelo título do brasileiro, considerando tudo o que tem acontecido. A parte 2 será amanhã, então, tá? E também tem toda a repercussão aqui no nosso Sport Center, na nossa programação e também com linha de passe. Ó, não acabou, não. A gente já falou de Atlético e América, a gente já falou de Fortaleza e Ceará, a gente já falou de Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Dessa temporada, e o repórter Flávio Amêndola traz mais informações sobre o lado rubro-negro no confronto. A batida pro gol! Rubro-negro é do Flamengo! O número 39 pode se tornar especial para o torcedor rubro-negro a partir deste domingo. No Maracanã, o Flamengo encara o Fluminense em busca do seu 39º título carioca. Como venceu o primeiro duelo por 2-1, um empate é suficiente para Felipe Luiz e seus comandados levantarem mais uma taça. Para mim, né, como treinador, não muda absolutamente nada ter essa vantagem, porque eu vou preparar o jogo para vencer o Fluminense no segundo jogo. E depois o adversário também joga. O Fluminense acabou fazendo um gol, né? E se tivesse sido ao contrário, o Fluminense ter feito no primeiro tempo e a gente tivesse virado o jogo no final, teria sido o mesmo resultado. O discurso do atual treinador do Flamengo tem um motivo. Em 2023, o Fla também venceu o Flu no primeiro jogo daquela final de estadual. Na ocasião, o triunfo foi por 2-0. No jogo de volta, no entanto, um atropelo tricolor. E o time da Gávea ficou com o vice-campeonato. Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, os jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? Então, sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. Para a decisão deste domingo, o técnico Felipe Luiz tem algumas interrogações para escalar o time titular. Fisicamente o time está bem, está da mesma forma que a gente esperava. Os problemas físicos acontecem, como eu falei, alguns meses mais, outros menos, da sequência de jogos mais, outras menos. Mas até o Campeonato Brasileiro são 2 semanas e meia a partir de hoje, né? A partir do jogo de domingo são 2 semanas, né? Então, bastante tempo para a gente chegar perfeitamente nas condições. Felipe Luiz está muito tranquilo, né? 12 partidas de invencibilidade já, exatamente. Tá longe, uma folga grande para o Campeonato Brasileiro, time descansado. Vai repetir o time do primeiro jogo? O único problema é o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique está fora realmente por conta da lesão, não deve jogar. Agora é esperado mesmo, como ele já não jogou no primeiro, acho que é o grande desfalque desse time do Flamengo, né? Tá
Agora... Cebolinha pode aparecer no banco, né? Que já foi liberado. Pode aparecer no banco. Eu acho que ele vai continuar com o Plata na frente. Eu acho que ele não vai inventar ali, vai tentar colocar alguém. O Gonçalo Plata foi realmente esse falso 9 no jogo de ida. Eu acho que ele vai manter essa mesma escalação. Pedro voltando esse time aí. Esquece. Aí o Pedro tem cadeira cativa, né? Ele pode chegar ali, a hora que ele chegar, ele já pega o colete para pôr de titular. Muito favorito, né, o Flamengo? Muito favorito, porque acho que o gol do Keno... Tá sendo, não, é que eu acho que o gol do... Eu acho que é muito favorito. Eu acho que o gol do Keno deu aquela pimenta, deu aquele ar da graça, sabe? Assim, eu acho que pode ter jogo. Acho que o Mano, como você falou, não vai facilitar o jogo. Acho que o Mano realmente é um técnico que entende também de estratégia, ele não vai também se expor tanto, vai tentar jogar numa falha do Flamengo e ali, se o Fluminense sair na frente, eu acho que muda um pouco da história. Bom, o Fluminense respira na final graças a esse gol do Keno aí que o Lazzarini está falando, mas não é só o gol, tem história que mostra que a remontada é possível. O gol de Keno foi a injeção de esperança que o Fluminense precisava para seguir acreditando no 34º título carioca. Esse gol deu vida pra gente sabe que 2-0 é ser complicado, jogo do Flamengo, mas com esse gol a gente vai muito forte para jogar esse final de semana e que possa reverter e ser campeão. Fla-Flu é isso, decisão é isso. Keno colocou a gente no jogo de novo, porque praticamente seria um jogo muito complicado no domingo, você começando o jogo 2-0. Se olhar para o passado recente, o torcedor tricolor tem ainda mais motivos para confiar. Em 2023, também contra o Flamengo, o Fluminense saiu de campo derrotado por 2-0 no jogo de ida. Na partida de volta, um show do time de Fernando Diniz, com direito a golaço de Marcelo e goleada por 4-1, num dos Fla-Flus mais marcantes da história. Felipe Luiz, agora treinador rival, estava em campo com a camisa rubro-negra e lembra bem o que aconteceu naquela tarde no Maracanã. Sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. Assim como na última quarta-feira, o clássico de amanhã promete ser quente. Freitas, expulso por tirar satisfação com Luiz Araújo, é desfalque. Toda a confusão começou quando o atacante rubro-negro e Mano Menezes discutiram, ainda com a bola rolando. O jogador mostrou a tatuagem da taça da Copa do Brasil, conquistada com o Flamengo no ano passado. Eu tenho 3, eu não mostrei as minhas 3, porque me esqueci. Outro desfalque do Flu será o lateral esquerdo Gabriel Fuentes. O colombiano sofreu uma lesão na coxa esquerda já nos minutos finais do último jogo. Com isso, René, que é tetracampeão carioca pelo Flamengo, deve ser o substituto. Pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. O Fuentes vai fazer bastante falta, né? Vai fazer, né? Mas aí você coloca um jogador experiente como o René, né? Então você ter um jogador como a gente viu agora no VT, né? Tetracampeão com o Flamengo. É a lei que mais funciona no Brasil, né? A lei do ex. A lei do ex funciona mesmo. E para você acha que o Mano, então, não precisa mudar muito o que ele fez no primeiro jogo, que tentou marcar a saída de bola do Flamengo? Precisa ser mais efetivo só, porque chance teve, né? Não conseguiu colocar a bola na rede. Conseguiu criar essas oportunidades, né, tá? É um Fluminense que a gente sabe que vai ter esse DNA ofensivo, né? Como eu já mencionei, com o Serna de um lado, o Canóbio do outro e o próprio Cano pelo meio, né? O Cano vem fazendo gol, isso é importante. O Cano é o artilheiro do campeonato ao lado do Verratti, então assim, voltou a fazer gol. Acho que o Cano teve um 2024 muito abaixo. Consegue agora sim voltar a ter essa moral. A gente lembra que o Cano há 2 anos, né, foi o artilheiro do Brasileirão, teve uma passagem memorável, principalmente com o título da Libertadores no Fluminense. Agora é outra história, é aquilo que a gente estava falando. Já sai atrás 1-0. Você vai ter que correr atrás. O Flamengo tem a vantagem, né, de jogar, obviamente, pelo resultado igual, pelo empate, por ter feito a vantagem no jogo de ida. É isso. A minha teoria é assim, perdido por 1, perdido por 10, Laza, vamos pra cima. Frente, exatamente. E vamos tentar atrás do título, mas tem gente que acha que não. Que perdido por 1 tem que segurar ali e falou, não, gente, tira até o goleiro para colocar um atacante, vamos ganhar esse troféu aí, não? E um clássico disputado 454 vezes, o que não faltam são histórias de embates decisivos para contar, olha só. O Fla-Flu vem dominando o cenário do futebol carioca. Pela 5ª vez nos últimos 6 anos,
O clássico vai decidir o campeonato estadual. Mas você conhece as curiosidades desse confronto centenário? Há quem diga que o Fluminense é o pai do Flamengo. Brincadeiras à parte, o clássico só existe porque em 1911, uma briga interna dentro da equipe tricolor fez com que 9 atletas deixassem o clube. Esses jogadores fundaram o Futebol no Flamengo, clube que até então só disputava o Remo. O primeiro confronto aconteceu um ano depois, em 1912, aqui no estádio das Laranjeiras. Melhor para a equipe tricolor, que venceu por 3-2. Aquele jogo guarda até hoje a marca de gol mais rápido na história do clássico, marcado com apenas 1 minuto por Edward Calvert para os donos da casa. Para cá, 454 jogos foram disputados, 166 vitórias para o Flamengo, 143 para o Fluminense e 146 empates. O clássico guarda placares elásticos. O maior deles aconteceu em 1945, quando o Fla venceu por 7-0 em São Januário. 2 anos antes, o Flu tinha vencido o confronto por 5-1. O maior artilheiro do clássico é Zico, tendo marcado 19 vezes em cima dos tricolores. O Galinho se despediu do Flamengo justamente em uma partida contra o Fluminense, disputada em Juiz de Fora, com vitória por 5-0. O confronto marca também o maior público da história de um clássico no Brasil. Em 1963, mais de 177 mil pessoas lotaram o Maracanã para ver um Fla-Flu, que terminou sem gols. Nessa temporada, um dos jogos mais emblemáticos do confronto completa 30 anos. Em 1995, Renato Gaúcho, de barriga, dava ao Fluminense o título de campeão carioca. Essa é a 14ª vez que o clássico vai definir o campeão estadual. Até aqui, melhor para os tricolores, que conquistaram 7 títulos contra 6 dos rubro-negros. Neste domingo, uma nova história vai ser contada no Maracanã. No primeiro jogo, o Fla levou a melhor por 2-1 e entra em campo precisando apenas de um empate para garantir o troféu e deixar a rivalidade ainda mais equilibrada. É isso, nação rubro-negra. O jogo realmente vai pegar fogo e vai ser insano. O Fluminense, o mais conhecido Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, vai ser de arrepiar, com muitas polêmicas, claro, lances incríveis e muita emoção, isso a gente já sabe. O Flamengo, será que vai conseguir impor seu jogo, impor respeito em campo? E o Fluminense, será que vai jogar dessa vez? Agora eu quero saber de vocês, torcida rubro-negra. O Mengão mereceu, né, ganhar no último jogo e ele merece levar a de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do Mengão aqui no nosso canal. E lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também para a Band Esporte. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo.